que você enxerga pro varejo? O que se percebe que nós tivemos que acelerar o processo aí, coisas que a gente ia demorar 2 anos, 3 anos, 6 meses para aplicar, tivemos que fazer aí coisas em 24 horas. Então a gente vê que uma aceleração muito forte desse modelo de liderança. Exatamente, ele teve que mudar e fazer pessoas que tinham bloqueios para trabalhar com plataformas de redes sociais, Instagram, Facebook, pelo WhatsApp ou o seu próprio site, que demoraria aí 3 meses, 4 meses para começar a desenvolver, eles tiveram que fazer aí, a gente está vendo que o resultado, até o próprio resultado das pessoas está sendo mais rápido. Olá, seja bem-vindo ao nosso primeiro podcast do Grupo Titânio Jeans Academy, onde nós vamos abrir a tua mentalidade, a tua visão, para você alavancar ainda mais o seu negócio. O meu nome é Gabriel Angeloni e eu estou aqui com o Jason Padial, que está juntamente aqui com essa equipe, podendo contribuir naquilo que nós podemos participar juntamente com toda a equipe para podermos alavancar o teu negócio. E aí, Jason, quero fazer uma primeira pergunta para você. Nesse podcast, muitas pessoas vão estar ouvindo agora da tua casa, do carro, no teu trabalho. E a primeira pergunta que eu quero falar para você é: os lojistas hoje devem focar a energia pensando no coronavírus? Olha, Gabriel, é uma pergunta assim tão inerente e forte, se deve focar a energia no coronavírus. Primeiramente, que nós sabemos da gravidade da doença, que ela existe, realmente ela existe. E não só como coronavírus. Nós estamos passando aí por 3 situações simultaneamente ao mesmo tempo. Estamos passando pela crise sanitária, estamos passando por uma crise econômica, que todo mundo está vendo, passando por uma crise política. Porém, nós não podemos deixar que isso nos afeta. Nós não podemos deixar que essa situação ela venha nos consumir, porque é sabido que se próximo de poucos dias, Deus preparando que venha uma vacina para que seja esvarrecido e seja totalmente disseminada essa doença, nós temos outras crises que poderão continuar. Uma crise política que nós não sabemos que pode acontecer, o efeito do coronavírus ele pode continuar numa crise econômica que pode também fazer a disseminação, mas o que eu tenho para falar e o que nós estamos fazendo aqui é encarando o problema realmente de faca nos dentes. Nós estamos encarando. Nós não estamos simplesmente só olhando os sintomas, nós estamos indo na raiz do problema. E se um lojista, um exemplo, um lojista ele fica olhando só para o coronavírus, só para esse problema, e na parte estratégica ele esquece totalmente da loja dele, o que acontece? Você fica olhando para isso? Exatamente. Uma das coisas isso que foi a pergunta, que foi inerente, que se ele ficar só olhando, uma das coisas que a gente vê aí, que já aconteceu aonde o coronavírus ele passou e deixou aí já o rastro da gravidade, a gente vê aí por dados aí de algumas plataformas que nós acompanhamos aí, que teve uma gravidade de problemas psicológicos que acabou deixando dentro das pessoas. E aí nós, além do problema da sanidade, da doença em si, ele soltou um problema de sanidade. E aí nós vamos ter vários outros problemas. Então, esse momento do coronavírus, eu acredito que ele veio para a gente sentar e ver aonde a gente estava errando, Talvez ele não conseguia fazer, nunca fez. Exatamente, porque a gente era tomada por tantos redemoinhos, era tomada por tantas coisas, com tantos problemas, e a gente acabava empurrando, empurrando, e não tinha tempo para parar e resolver o problema. Por isso que eu falo, quando agora chegou, nós temos problema, mas nós vamos desistir do problema? Nós não podemos desistir do problema. Agora é a hora de a gente sentar e ver o estratégico que nós podemos resolver. Embora que as lojas estejam fechadas, não é porque a loja está fechada agora que eu vou pegar o problema, vou engolir o problema, vou esperar que o problema chegue até mim. Se o problema chegou até a minha loja, tive problema de fluxo de caixa, tive problema com recebimento, tive problema com venda, porque agora é o momento que as torneiras
as torneiras que entra, fechou. Eu tenho um problema somente de saída. E agora, o que eu vou fazer? É o problema de gestão. O problema é que antes a gente não tinha tempo de fazer a gestão. E agora o coronavírus simplesmente ele está só nos denunciando a nossa ineficiência que a gente vinha empurrando com a barriga. Eu ouvi até esses dias um ditado, e eu achei até louvável em dizer, que um amigo meu me disse, enquanto que a maré está alta, está todo mundo nadando. Quando o mar abaixa, é fácil ver quem está pelado. Então agora é mais ou menos assim. Agora aquele que tinha pelo menos um simples planejamento, ele está conseguindo passar esses dias. Agora quem não tinha nada, que vinha vivendo uma ostentação, ou agora a doença, o impacto, simplesmente ele está demonstrando a sua ineficiência. E vamos desenhar aqui um cenário aqui do varejo. Vamos imaginar. A pessoa está lá na loja, tá lá no meio daquele redemoinho vendendo e mandando um condicional ali, tendo um treinamento com a equipe dela, e no meio daquele redemoinho todo. O que acontece? Ele não tinha tempo, talvez, para pensar numa parte estratégica. Agora ele está tendo tempo. Ele está tendo tempo para ele poder se planejar, para ele poder pensar em algo que vai impactar o negócio dele. Então você acha que esse é o momento da pessoa parar e... Esse é o momento estratégico. De repente, se você não pode... Maomé não vai à montanha vem a Maomé. É que muitos, eu faço essa pergunta porque muitos não entendem ainda o que é um estratégico do varejo. O que é uma parte estratégica. Muito assim, empresa. A pessoa cuida do marketing, a pessoa cuida do financeiro, a pessoa faz tudo. E ela não tem tempo para pensar no estratégico. Aqui a gente usa aqui pelo menos dentro do nosso tempo, 20% do nosso tempo, todos os dias, para a gente montar alguma coisa estratégica. E isso daí faz parte já da cultura das organizações, faz parte do sistema organizacional, né? A gente falar assim, então, se você está dentro de casa, você está aí num isolamento, peraí, o que eu estou fazendo? Será que eu vou deixar o meu cliente parado? O que eu fiz para estar ajudando o meu cliente lá na ponta? Porque eu estou isolado, mas o meu cliente também está isolado. E o que eu fiz? Porque esse momento não é só o momento de eu estar vendendo o produto. Esse momento é um momento de compaixão, é um momento, vamos falar assim, não é um momento de simplesmente estar enchendo o seu cliente de produto, embora que nós precisamos dessa aproximação, só que nós estamos longe. Então que seja uma aproximação online, que seja, já que a gente não pode estar uma aproximação física, mas que seja uma aproximação online. Tem tanta coisa aí que estão oferecendo de graça aí nas internets, tem tanta coisa, tantas lives, tem tantas ferramentas, tantos profissionais que tá com métodos muito bons aí ensinando. E aí, eu vou ficar correndo atrás de querer saber sobre doença, e o que eu vou fazer? Porque vai passar, vão conseguir a cura. E se depois eu não conseguir a cura, se conseguir a cura e eu fiquei parado, o que vai acontecer? Alguém viu a oportunidade e é nesses momentos de crise que surgem as oportunidades. Então, é um estalo aí que a gente tem que parar para pensar e ver realmente, a gente ver onde a gente errou. Eu acredito que seja uma oportunidade da gente agora sentar e ver onde nós errávamos, porque nós não tínhamos tempo para a família, não tinha tempo para o filho, não tinha tempo de montar o nosso planejamento. A nossa vida era tomada por muitas coisas, por muitas correrias, e hoje nós estamos aí nessa luta aí, tivemos essa oportunidade de pararmos para nós começarmos a planejarmos e fazermos algo que era totalmente disperso, que era tomado por redemoinhos e correrias. E com a real situação nessa pandemia, desse momento que todos estão vivendo, na sua opinião, com a sua experiência que você tem, onde deve estar o foco hoje do lojista? Você acha que ele deve focar na onde? O lojista hoje é como nós falamos, ele precisa focar no estratégico. Todo mundo está vendo aí muitas coisas que estão acontecendo. Nós falamos aí que a doença realmente existe. Nós temos várias crises aí, mas nós precisamos ver o estratégico. O que você está fazendo de estratégico nesse momento? O que eu estou fazendo de estratégico nesse momento? Eu preciso ter alternativas para mim estar entregando para o meu cliente. O que eu entrego de estratégico? Porque Redemoinho mudou o comportamento do cliente hoje. O cliente que comprava há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ele mudou.
ele está passando por um processo de autoconhecimento. De transformação. De transformação. Esses dias que ele ficou isolado dentro de casa, ele precisa agora que quando ele for à loja, quando ele sair, quando ele for à rua, ele precisa uma transformação, porque ele teve tempo. Às vezes você não teve tempo de autoconhecer, olha só isso, hein? Você não teve tempo de se conhecer onde estão os teus pontos fracos, e o teu cliente, ele teve tempo de se conhecer onde que estão os pontos fracos dele, e ele às vezes vai ver a tua ineficiência, e pode ser uma abertura e uma oportunidade para ele ver a tua ineficiência e abrir o próprio negócio. É verdade. Então é isso que nós temos que ficar atento, porque é nesses momentos de pandemia, nesses momentos de crise, que vai abrir muitas oportunidades. Por quê? Porque o mercado está afunilando, o mercado vai afunilar e só vai ficar no mercado aqueles que realmente estão preparados para encarar um novo mercado. Ô, isso daí a gente vê a diferença, até você falou na live com o lojista, terça-feira, numa palestra que você deu, e falou assim, a diferença do lojista de sucesso e o lojista bem-sucedido. Eu vejo que o lojista de sucesso hoje é aquele lojista que tinha aí, vamos colocar, 10 anos atrás, que a loja veio do bisavô, veio do vô, daí veio do pai, passou geração em geração, o cara tinha lá 14, 15 lojas, e até hoje ele tem um bloqueio na mente dele que ele não consegue se renovar, ele não consegue mudar essa mentalidade. E existe o lojista bem-sucedido, que o lojista bem-sucedido está fazendo o que hoje? Explica para o pessoal que está sobre essas duas. É como aquele dia nós falamos e a gente traz esse conceito aí. Que acontece? O lojista de sucesso é aquele que conseguiu tudo aquilo que ele tem dentro de uma performance, de um tempo que ele veio... De um modelo de negócio, de negócio. Só que mudou comportamentos, de acordo com épocas, usos e costumes, que vai se adaptando os modelos. Modelos. Antigamente nós usávamos uma metodologia que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Hoje mudou-se, você não consegue administrar uma empresa, embora mesmo que seja uma empresa familiar, que você tenha um colaborador, uma empresa que trabalha você, seu filho, sua esposa, não usa mais essa metodologia para trabalhar dentro desse comportamento, dessa organização familiar. Hoje nós temos que, embora que seja equipe, que seja meu filho, eu e minha esposa que trabalham, nós temos que ter um método, nós temos que trabalhar no sistema de liderança. E aí o que a gente vê, por exemplo, um médico, ele trabalhava há 20 anos atrás, ele formava pai, ele formava o filho, formava o neto e formava toda uma equipe, ele se formava dentro daquela profissão. Hoje, se ele não se atualizar, ele não fazer uma especialização, fazer algo assim, ele não consegue se manter. E a mesma coisa, por quê? Porque mudou o comportamento, mudou as doenças, foi-se aumentando o nível, a gravidade dos problemas. E se o lojista, ele não estiver evoluindo a cada dia, não estiver buscando a evolução dos problemas, nós não temos só clientes dentro da loja. Hoje nós temos que ser um psicólogo, você vai lá, um nutricionista, você vai atender o seu cliente, você chega lá, você tem que abraçar o teu cliente, você tem que ouvir como que está o problema de estudo do filho dele. Às vezes o cliente tem um filho especial, você tem que entender, você tem que ajudar o filho dele. Então, você não é um simples vendedor, você é um parceiro, você tem que ter afinidade, também, né? Um ouvinte, você tem que abraçar sentimentos. As pessoas estão frias, e uma das causas que as pessoas estão frias, as pessoas foram há algum tempo atrás para um online, voltou-se o offline, agora fez a junção do online com o offline. Então essa aproximação, a pandemia fez a junção novamente do off com o online. Então essa aproximação aí que nós precisamos entender que a cada dia muda o comportamento. E voltando aí, como você disse, do bem-sucedido e do de sucesso, o de sucesso, se ele não inovar, ele vai morrer no mercado. E o bem-sucedido é aquele que, durante esses dias da pandemia, ele está buscando conhecimento. Ele está se inovando, buscando um método novo, ele quer abraçar o cliente, ele quer entregar. Se o cliente comprou Y, entrega Y mais X, entrega sempre algo a mais. Surpreende o cliente quer ser surpreendido. Esse é o segredo, surpreender o cliente. E isso
que você está falando é tão interessante não é que mudou o modelo de liderança, a gente pode falar que teve uma mudança, mas o lojista ali, o empresário, o empreendedor, ele é um grande líder. Até tem uma história que ele vai precisar ouvir mais o cliente dele. Sim. Ele vai precisar refinar a audição dele para poder ouvir e entender. Até o Nelson Mandela, ele quis entender o pai dele, como que o pai dele era um grande líder, né? E ele chegou, onde o pai dele sentava, reunia as pessoas. Um dia ele chegou pro pai dele e falou assim: pai, como que você sabe que aquela pessoa lá que é o líder de tal cidade, de tal comunidade? Daí o pai de Nelson Mandela olhou para ele e falou assim: filho, sabe por quê? Ele é o último a falar. E ele é o que mais ouve aqui, ó, presta atenção. Então a gente vê como as pessoas vão ter que refinar cada vez mais a audição dela para poder, para ressurgir esse novo modelo de liderança. E tratando até desse assunto, falando, quais são, você acha, os impactos positivos que veio nesse Covid-19, nessa pandemia? Qual foi os impactos positivos que causou? É claro que não é um impacto positivo para ninguém, mas tem algo positivo sim, que a gente aprende. Eu vejo até aqui na nossa empresa, quando a gente fala de liderança, não fugindo desse assunto, antes a gente reunia uma vez por semana num comitê para ouvir um líder, para ter uma ideia, para fazer ali a gestão durante a semana. E quando veio a pandemia, a gente reunia, que eu lembro, 3, 4, 5 vezes ao dia. Né, Jason? A gente reunia 4, 5 vezes ao dia. Então eu vejo que existe algo positivo aí também. O que você enxerga pro varejo? O que se percebe que nós tivemos que acelerar o processo aí, coisas que a gente ia demorar 2 anos, 3 anos, 6 meses para aplicar, tivemos que fazer aí coisas em 24 horas. Nós soltamos aí dentro do nosso aplicativo aí, da nossa academia, um curso gratuito aí para os nossos lojistas, Laura Rosa, Titânio, Império Jeans, que antigamente demoraria aí 4 meses, 3 meses para a pessoa montar o seu próprio e-commerce. Nós tivemos que montar dentro, montando as aulas, que o cliente nosso ele pode montar o seu próprio e-commerce em 24 horas, se realmente ele quiser boa vontade de aprender. Então a gente vê que uma aceleração muito forte desse modelo de liderança. Exatamente, ele teve que mudar e fazer pessoas que tinham bloqueios para trabalhar com plataformas de redes sociais, Instagram, Facebook, pelo WhatsApp ou do seu próprio site, que demoraria aí 3 meses, 4 meses para começar a desenvolver. Eles tiveram que fazer aí, a gente está vendo que o resultado, até o próprio resultado das pessoas está sendo mais rápido. Hoje você vê aí que para fazer uma conversão pelo WhatsApp, pelo próprio Instagram, a pessoa demoraria aí 7 dias, 8 dias para fazer uma venda de conversão. Nós tivemos aqui casos reais aqui de clientes nossos que fez de manhã, o primeiro dia que começou a vender pelo Instagram, montou o Instagram. 15 segundos, né? Vamos colocar aí. 15 segundos a pessoa falou que vendeu 700, 800 reais. E aí, isso é prova real, isso é coisa que a gente vê que está acontecendo. Nós não estamos falando aqui que nós inventamos a roda. E não é teoria alguma. Isso, né, Jason? Não, é prova real. É prova real. Então, as pessoas começaram uma aceleração, acelerou o processo de conhecimento. E isso é positivo, eu posso falar que isso é positivo porque quando a gente volta lá atrás, se a gente tivesse tomado, não tivesse parado e falado, não, nós precisamos... Isso é a parte estratégica. Se tivesse tomado por redemoinhos, jamais a gente estaria aqui parando. Teve dias de quando a gente estava parado aqui, montar uma estratégia, planejamento que foi tomado para o ano, você rasgar e começar a montar planejamento de fazer de manhã, rasgar à tarde, fazer de hora em hora e ver quais as alternativas para montar, de fazer de um dia para o outro e depois você vê realmente o resultado. Então, o efeito positivo que eu posso falar para vocês que realmente tem mal que vem para bem? Claro, tem mal que vem para bem. Tem mal que vem para bem porque eu falo que diante disso tudo, a gente vai colher um resultado positivo. A gente vai colher um resultado positivo
porque as pessoas começaram a entender mais, as pessoas começaram a se autoconhecer, porque o princípio de tudo são carregadas de muitas crenças limitantes, muitos bloqueios mentais que nós carregamos, o lojista carrega, nós carregamos, e isso fez com que a gente parasse, pensasse e falasse, pô, mas é uma coisa tão simples, às vezes uma coisa que foi impregnada dentro do nosso DNA, foi impregnada dentro da nossa placenta social lá atrás. Ah, eu não consigo fazer uma story porque eu sou feia, eu não consigo fazer um story porque eu não consigo. Isso já foi impregnado. Agora você sentou e falou, mas peraí, será que eu não consigo fazer mesmo? Ou isso foi impregnado dentro de mim e eu consigo me desbloquear? E isso aí a gente está vendo o resultado, prova social, e as pessoas se desbloqueando, as pessoas conseguindo fazer, e o resultado está aí, a prova está aí. Então, um efeito positivo é que as pessoas estão se autoconhecendo. Eu acho legal também que as pessoas, assim, igual o Jason falou, as pessoas já um bloqueio, medo, e você vê a aceleração do próprio conhecimento e a aceleração da pessoa querer a vender, porque é caso de vida ou morte. A pessoa vê, ou a pessoa faz, ou a pessoa tá fora do mercado, né? Fora do jogo. Então, tá fora do jogo. Então, as pessoas, a gente viu aqui testemunhos reais de pessoas que a gente deu uma mentoria, treinamos no método Reboot, e as pessoas já fez o store, a pessoa que era bloqueada e já começou a vender. Então, isso é algo positivo que talvez, se não viesse a pandemia, será que as pessoas... A pergunta é, se não tivesse a pandemia, será que você ia fazer isso? Exatamente, é aquilo. E assim, tem gente fazendo e tem gente que não está fazendo. Aí que está a pergunta. Você se desbloqueou ou você está olhando para o problema? Ou você está pegando o problema e falando, não, eu não consigo, eu não vou fazer, porque tem dados aí de vários segmentos, vários órgãos que está falando. Mais de 30% do mercado vai ser engolido pela pandemia, vai ser engolido pelas crises. E daí? Eu tô procurando a me ajudar ou eu tô pegando o problema e tô achando que vai cair um saco de dinheiro do céu para me pagar os meus boletos? Não, gente, não é assim. O próprio Deus escreveu, esforça que eu te ajudarei. É nesses momentos que nós precisamos encarar o problema com as garras mesmo. É aquele famoso, desculpa, mas é o TBC, tira a bunda da cadeira e vamos para cima. Nós temos que fazer isso. Nós não podemos ficar esperando aí, tô com a loja fechada, meu faturamento não vai ser 100%? Pera aí, mas e se eu vender 20%? Se eu vender 30%? Se eu vender 40%? Não é muito melhor, é melhor 40% do que nada? Eu vou ficar lá porque vou esperar o mercado abrir e o que eu fiz para o mercado abrir? Eu não posso ficar, o governo não vai vir pagar meus boletos. O prefeito não vai vir pagar meus boletos, o presidente não vai vir pagar meus boletos. Eu preciso honrar com aluguel, eu preciso honrar com prestação de carro, eu preciso honrar com meus funcionários, eu preciso honrar com os meus fornecedores, que vai ser os meus parceiros que vai dar sequência depois. Então, é esses momentos que a gente precisa colocar a cabeça, pensar e falar, eu preciso de uma alternativa. Mas eu só preciso dessa alternativa se eu estiver com a minha mente psicologicamente aberta, preparada para limpar todos esses bloqueios para o caminho seguir em frente. Fugindo um pouco aqui do script aqui, a gente vê assim nas lojas, a gente andou e conhece e também ouviu o caso de várias lideranças sendo mandadas embora. Por quê? Porque era aquela liderança modelo, né? Aquela cultura de liderança dentro daquelas empresas arcaica, modelo arcaico. E hoje, assim, o mercado ele pede uma liderança mais inovadora, com espírito empreendedor, com espírito de pessoas que sonham, talvez. E o que você enxerga no varejo, essa dificuldade? Qual que é o modelo que você acredita que uma liderança para o varejo hoje, nesse momento? Olha, eu sempre falo que aquele modelo de manda quem pode, obedece quem tem juízo é falido. Como nós já falamos. Hoje, para você ter prosperidade e longevidade nos teus negócios, você precisa de uma gestão compartilhada com a tua equipe. Você precisa ter uma equipe que vai compartilhar dos teus sonhos. Você vai compartilhar dos sonhos das pessoas. Às vezes, o sonho das pessoas é um sonho tão pequeno que você pode ajudar as pessoas a compartilhar. E se você tem um sonho grande, você pega cada um da tua equipe, ela ajuda você a compartilhar o teu sonho.
você fraciona esse sonho teu com as pessoas. Nós precisamos fazer gestão compartilhada. O problema é que às vezes dentro de nós volta lá atrás, nos bloqueios que nós carregamos. Às vezes nós não queremos compartilhar, às vezes nós não queremos compartilhar os nossos sonhos. E hoje, liderança é você influenciar pessoas com efeitos positivos, porque nós já vemos aí quantas pessoas que influenciam para o mal, quantas pessoas influenciam aí com efeitos negativos. Isso daí só tem a aumentar. Mas agora você como gestor, você como líder da tua equipe, você como líder de uma comunidade, você como líder é aquilo. O teu habitat vai fazer com que você defina quem você é. O teu habitat vai fazer com que você defina quem você é. Se você é uma liderança que você influencia as pessoas para o bem, você vai ter um resultado fantástico. Se você é uma liderança que influencia as pessoas para o mal, o teu resultado vai ser negativo. Então, hoje, a gestão mais certa para você ter resultado positivo é a liderança de gestão compartilhada. Esquece aquilo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Liderança de compartilhamento. Eu acredito também que, puxando um gancho que você está falando, por exemplo, na liderança, eu acredito que hoje no varejo, imagine só aquela liderança arcaica hoje que ela não consegue pensar em nada. Hoje eles estão pensando no problema, pensando e não conseguem. E tem aquele tipo de pessoa, de liderança dentro do varejo inovador. Pessoas que estão inovando, que estão buscando, e a gente vê aí casos até de nossos clientes que existe esse tipo. Isso aí fica para você, até mesmo isso aqui é para você refletir e pensar. Dando um feedback aqui para você ver que mudou, né, Jason? Mudou esse modelo. Talvez na tua loja você vai ter líder aí que ficou sentado com a bunda aí no sofá, na cadeira, e não conseguiu trazer uma inovação para você. Agora, e tem pessoas que têm criatividade, que trouxe até você uma inovação, algo de novo, que te impulsionou a fazer algo diferente. Então você vê como que teve uma mudança muito grande até no cenário de liderança. Uma coisa que a gente nota você tem que começar a conhecer o comportamento da tua liderança, dos teus líderes. Porque às vezes você tem, a pessoa que menos você imagina, às vezes a pessoa que limpa o chão, o cafezinho lá, tem uma ideia inovadora. Tem uma ideia e às vezes você tem alguém que você acha que é o bichão da goiaba e é aquela pessoa que mata sonhos. Nós temos que atentar a isso. Por isso que nós temos que começar a conhecer, eu me autoconhecer e começar a conhecer o comportamento das outras pessoas, conhecer a equipe. Porque a partir do momento que você começa a conhecer o comportamento das pessoas, você começa a ver aonde é que nós estamos errando. Exemplo, nós desenvolvemos aqui dentro da empresa um método que chama Mente Brilhante. Nós deixamos na entrada ali e nós sorteamos no final do ano qualquer ideia, gente, pode ser qualquer ideia. Às vezes a pessoa fala assim, a ideia mais idiota que tem. Vocês sabem que a ideia do Uber foi a ideia mais idiota que tinha quando foi lançado nos Estados Unidos. Olha a proporção que tomou. Então, olha, eu ouvi alguém dizer, não me lembro agora, que quando teve pasta de dente, um senhorzinho, ele trabalhava limpando os banheiros de uma multinacional. Olha, pega esse código aí para vocês, porque vocês veem que nem todas as ideias são fracassadas. E aí, esse senhorzinho, ele soltaram lá um mente brilhante dentro de uma multinacional e falaram para ele, alguém tem alguma ideia? E lançaram um desafio. E aí ele chegou, vocês lembram que pasta de dente tinha um buraquinho que era bem fininho. Ele chegou e falou, eu tenho uma ideia. E aí falaram, qual é a ideia do senhor? Ele falou assim, abre mais em 1/4 o buraquinho da pasta de dente, que o consumo vai aumentar em 1/4. Ou seja, se a gente demoraria aí 30, 40 dias para a gente trocar a pasta de dente em casa, nós vamos começar a usar isso daí em 15 dias, 20 dias. Ou seja, aumentou o consumo da pasta de dentes, que vocês viram aí dos 7, 8 anos. Uma ideia, foi uma ideia idiota que ninguém tinha percebido, mas era o óbvio. Inovação. Então, inovação é coisas que, às vezes, é o óbvio que a gente deixa passar e é onde que está o nosso gargalo, onde que está as nossas torneiras abertas. E esse senhor foi contemplado, a família dele, ele subiu de cargo, pagam-se um royalties para ele,
Olha para você ver, paga-se um royalties para ele, ele formou todos os filhos dele na faculdade, por quê? Porque ele teve uma mente brilhante, ele teve uma ideia sensacional. E nós lançamos um desafio aqui também, a gente premia, esse é o primeiro ano que nós estamos fazendo, de ideias. Pode ser qualquer ideia, qualquer ideia. Nós queremos desafiar as pessoas a colocar a ideia. Pode ser a ideia mais babaca que às vezes a pessoa pode ter, não interessa. As 3 melhores ideias vai ser desafiada. Faça esse desafio na tua loja. Às vezes tem algo lá que você é tomada por tantas coisas, por tantos redemoinhos, que você não tem tempo para pensar. E você pega alguém e fala, coloca a ideia aí. Às vezes mandar um chocolate para o teu cliente escrito à mão, alguma coisa, sei lá, que você não teve ideia para fazer, mas daí, foi a menina do cafezinho que mandou. Não interessa quem mandou. Importante é que está te dando resultado. Nós temos que tirar dentro de nós aquele comportamento e aquele bloqueio de mente miserável. É isso que nós temos que tirar. A partir do momento que nós nos libertarmos dessas mentes miseráveis, nós seremos melhores seres humanos. Nós seremos melhores pessoas. É isso aí, gente. Esse é o nosso primeiro podcast do Grupo Titânio Jeans Academy. Eu espero que vocês tenham gostado, né, Jason, desse podcast. Você pode ouvir aí no teu carro, no teu celular, na tua casa, no teu trabalho. E fique para os próximos podcasts que vai vir com temas diferentes. E a partir de agora isso vai fazer parte, eu acredito, da tua vida também. Beleza? Deus abençoe, muito obrigado. Também agradeço aí. Eu acredito que se vocês aproveitarem 5% disso tudo, e nós estamos colocando aqui com um coração para vocês mesmo, porque nós estamos aprendendo e toda vez que a gente fala alguma coisa aqui, mesmo que seja repetido, nós absorvemos e aprendemos com vocês também. Vai fazer efeito na vida de vocês. Que tudo isso seja para um aprendizado na minha vida, na sua vida, e que Deus possa nos abençoar e que nós vamos sair mais fortes disso tudo e que o dia de amanhã será muito melhor. Deus abençoe a todos. Foi um prazer estar com vocês. Deus Obrigado. abençoe.